nunca tenha necessitado tanto como agora de uma igreja sincera. Lembram quando eu profetizei a respeito da igreja tal qual a nós a conhecemos hoje, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada? A gente presencia cada vez mais a deterioração da igreja. A igreja está cada vez mais corrompida pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro. E ano que vem, vai ser ano de eleição, vai ser pior ainda. Porque um abismo chama outro abismo. E como já dizia Nietzsche, né? Quando você olha demais para o abismo olha para você, né? Então, ano que vem, vai ser o ano dos conchavos. Eu vou pedir para a irmã Angelita desligar o áudio dela, por gentileza. Ano que vem vai ser o ano dos conchavos, vai ser o ano das negociatas. Isso eu estou falando no contexto eclesiástico. Porque fora do contexto eclesiástico, isso já acontece ad eterno. Agora, no contexto eclesiástico, aí você vai ter pastores recebendo dinheiro para levar políticos em sua igreja, para convencer a sua igreja a votar em determinados políticos, igrejas apoiando políticos, que é a coisa mais vergonhosa que uma igreja poderia fazer, apoiar político. E não interessa se é o... mas esse político eu vou votar nele. Não interessa, vote. Não tem nada de errado você votar no político. Você não pode orar para ele ganhar. Mas você pode orar para que Deus faça a vontade dele. Você não pode apoiar, você não pode fazer campanha. Você, como igreja, não. Como igreja, não. Como cidadão, você faz o que você quiser. Mas como igreja, não. Porque é a corrupção máxima daquilo que deveria ser sacro, daquilo que deveria ser santo. Então, quando a gente ouve uma música dessa que acabamos de ouvir, se o nosso coração não aquece, sabe? Porque a gente acabou de ouvir o Evangelho. A gente acabou de ouvir o Evangelho. E ouvindo o Evangelho, o nosso coração precisa aquecer. Como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que se encontraram com Jesus. E não o reconheceram porque as suas mentes estavam obscurecidas. Não tiveram a capacidade de reconhecê-lo porque as suas mentes estavam obscurecidas. E as pessoas hoje não conseguem reconhecer Jesus, não conseguem enxergar Jesus porque as suas mentes estão obscurecidas pela corrupção, pelo conchavo, pela negociata, pelo jeitinho, por aquilo que é melhor para mim. E aí, quando Jesus explica, Jesus expõe o Evangelho a eles, a mente é aberta, eles conseguem enxergar e entender que era Jesus, e eles comentam um com o outro, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? O meu coração queima, gente. Queima com o Evangelho. Uma vez uma pessoa, não sei se ele viu, se ele não viu, eu estou só contando o fato, tá, gente? Se é verdade, se não é, só estou contando o fato. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu vejo uma bola de fogo no meio do teu peito, ardendo. E era o que eu sentia. E é o que eu sinto ainda hoje, quando eu abro
as Escrituras, eu começo a ler e eu fico maravilhado com o que está escrito. Eu me alimento de fato disso aqui, gente. Eu me alimento e me consolo e me conforto numa música como essa que nós acabamos de ouvir, que é Evangelho. E nós já falamos aqui da teologia musical. Não é qualquer música que é bíblica, não é qualquer música que tem a sua estrutura fundamentada no Evangelho. E nós temos que ter esse discernimento para entendermos isso. Então a gente ouve uma música dessa, falando daquilo que o Espírito de Deus faz por nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos assiste em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Olha, ele pega aquilo que a gente não sabe, ele pega aquilo que a gente não tem domínio nenhum, que a gente não tem conhecimento, e ele faz uma tradução, ele faz uma conversão para chegar até Deus da forma mais correta. Aí a gente se revolta com Deus, sabe por quê? Porque você recebe, aí você diz assim, mas não foi isso que eu pedi. Mas é o que Deus quer te dar. Poxa, mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi amarelo, ele me deu verde. E quem disse que o verde era melhor para você? Aí a gente vai lá para aquele texto, eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Aí o texto diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus projetos são mais altos que os seus. Como não submeter os nossos planos e os nossos projetos à vontade dele? Como não? Como não fazer isso? Impossível. Impossível não dizer como Jesus disse. Se tu podes, né? Afasta de mim este cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Eita, para a gente chegar nesse nível de maturidade, a gente ainda tem que levar muita peia no lombo. Sabe? A gente ainda tem que apanhar muito da vida. Para a gente chegar ao ponto de dar razão a Deus, apesar da nossa contrariedade, a tudo aquilo que está acontecendo. Para você chegar a esse ponto de dar razão a Deus, dizer, o Senhor tem razão, eu estava errado. Senhor, eu estava errado. E a gente já caminha, e aqui eu não estou falando o que espero, né? Espero, porque a condição de neófito não tem relação nenhuma com o tempo. Nenhuma. Ainda que possa ser aplicado, mas não tem relação nenhuma com o tempo. A condição de neófito tem relação com a tua maturidade, com o teu entendimento, com o dilatamento da tua mente. Ter uma mente dilatada por o Evangelho, para a graça, para a vontade de Deus, e saber que Ele faz tudo perfeito. Tudo perfeito. E aí você assume a sua posição de responsável pela tua vida, né? Por aquilo que você tem, por aquilo que Ele já te deu, que Ele nos deu uma inteligência, e eu falo isso sempre, para a gente alterar aquilo que é de nossa competência para alterar. Mas a gente ama mais o sofá, ama mais a cama, ama mais a rede, ama mais as telas, que agora, antigamente, a gente falava de televisão, agora a gente fala de telas, né? Ama mais as telas. E aí você quer ver a sua vida mudada como? Deus como seu mordomo, fazendo tudo por você? Mas não é disso que eu quero falar.
Abra a tua Bíblia e você fala assim, poxa, mas depois de meia hora dessa ladainha, eu aqui ouvindo, pensando que era isso, mas não é não, e eu aqui dando ouvidos. Josué, abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Josué, né? No livro de Josué. Eu quero falar das nossas desconstruções. Que tudo isso que eu falei até agora serviu de introdução, de uma boa introdução para esse tema da desconstrução. Eu já trouxe esse assunto aqui. Não sei como tema central ou como tema paralelo, mas eu já trouxe esse assunto aqui. A gente já conversou sobre isso, porque é o que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho, quando a gente o abraça, quando a gente o recebe no coração, ele inicia em nós um processo de desconstrução. Daquilo que a gente achava, daquilo que a gente pensava, da nossa autojustiça, da nossa autojustificação, da nossa pseudo-segurança, confiança, e faz a gente se despojar de tudo isso e confiarmos nele. Sabe? Aí a gente vai lá no Jardim do Éden, a gente vê que a desconstrução foi necessária acontecer lá, porque quando Deus diz, Deus prepara tudo para Adão e Eva, ele prepara tudo, ele prepara o jardim e diz assim, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Só essa aqui que não, é só uma. Uma. Essa é proibido. Esta você não pode. E aí, em outras palavras, tanto o homem quanto a mulher, e aqui eu não vou ser leviano e dizer que a culpa foi só da mulher, negativo. A culpa foi dos dois. A culpa foi dos dois. Já partindo do princípio que o casal é uma só carne diante de Deus. Deixará o homem pai e mãe uniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Então a culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Tá? O que acontece na tua casa, a culpa é dos dois. O que acontece com os teus filhos, a culpa é dos dois. Os dois têm participação. Viu? Então, os dois entram em acordo para não aceitarem a submissão a Deus. É como se eles dissessem, nenhum Deus vai mandar em nós. Nenhum Deus vai dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. E se rebelaram contra Deus, o desobedecendo e fazendo aquilo, a única coisa que ele disse que eles não poderiam fazer. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, tornando-se semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. E para que eles não tomassem, não tivessem acesso à árvore da vida, comessem do seu fruto e vivessem eternamente nesta condição, o que Deus faz? A partir da sua graça, do seu amor, da sua benevolência, da sua compaixão, Deus os expulsa do Jardim do Éden. E coloca serafins para guardar a árvore da vida. Para que eles não tivessem acesso à árvore da vida e eternizassem aquela situação. Então, esse processo de desconstrução, o Evangelho opera em nós. E tem que acontecer. Você tem que chegar depois de ter abraçado o Evangelho e dizer assim, eu não me reconheço mais. Só que num contexto positivo. Sabe? É você despojar do velho homem, é você deixar as obras infrutuosas das trevas para trás, se tornar uma nova criatura em Cristo, se tornar uma nova pessoa em Cristo. E nesse processo de desconstrução positiva, a gente se encontra e se depara com a desconstrução negativa. Ah, você achou, foi? Você achou mesmo que o diabo ia deixar que esse processo acontecesse com você livremente? Sem tentar interferir, sem tentar atrapalhar?
sem tentar impedir que você chegue à perfeição de Cristo, à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo, ele não ia ficar parado. E aí ele ia gerar esse processo de desconstrução, sim, como ele o faz, para impedir que você chegue a esse nível de perfeição. E perfeição aqui, gente, não é que você nunca vai errar na vida. Não é que você nunca vai pecar na vida. Não é que você nunca vai falhar na vida. Não é que você nunca vai cair na vida. Esse nível de perfeição que nós não iremos alcançar aqui, nós iremos alcançar na glória. Esse nível de perfeição é de completude. É você se tornar completo. E nós somente nos tornaremos completos na glória. Enquanto isso, a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, erra, acerta, e vai amadurecendo. Não caindo deliberadamente, não levantando cinicamente, não errando voluntariamente, não acertando interesseiramente, mas querendo se tornar parecido com Jesus todos os dias. Mas o diabo não vai deixar. E ele vai usar pessoas, ele vai usar falas, ele vai usar situações para te parar, para bloquear a tua vida, para tirar a esperança de ser melhor todo dia do teu coração. E ele vai usar aquelas pessoas próximas a você. Sabe por quê? Porque Jesus já avisou. O inimigo do homem seria o da sua própria. Porque aquele Joãozinho que está passando lá na rua de baixo, que você nunca viu, e ele não te conhece, se ele te xingar, acontece o que com você? Acontece o quê? Nada. Sua vida não muda. Você não leva para o coração. Agora deixa uma pessoa próxima a você fazer isso. Como que o teu mundo é abalado. Freud tratou disso. O Winnicott tratou disso, posteriormente o Winnicott tratou disso. E eles chamaram isso de invasão do espaço psíquico. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É quando a pessoa tenta te desconstruir de forma consciente ou inconscientemente. De forma inconsciente, ela fala, ela comenta, aquilo te abala, aquilo te desconstrói. Retira de você aquilo que você está introjetando de bom e paralisa a tua vida. Você não quer mais continuar. Você não vê mais sentido. Porque se você é aquilo que a pessoa acabou de dizer que você é, por que continuar? Porque quando você tem o seu espaço psíquico invadido, inicia um processo de abalo da economia existencial. E o que Josué tem a ver com tudo isso? Aquilo que, quando a pessoa faz isso com você de forma consciente ou inconscientemente, como eu acabei de dizer, de forma consciente, é aquela maldade que ela carrega no coração e ela sabe o que está fazendo, porque ela já descobriu o teu ponto fraco. Eu tenho uma coisa comigo e eu aconselho a vocês. Eu não tiro a minha armadura para qualquer pessoa. Não tiro. Sabia? Para eu retirar a minha armadura para alguém, eu tenho que confiar muito nessa pessoa. Saber que quando eu me despir daquilo que me protege, dessas desconstruções diabólicas,
a pessoa não vai, identificando os meus pontos fracos, se aproveitar para me atacar. Diante de Deus, eu sou como Adão e Eva antes da queda. Nu, totalmente nu. Eu tiro a minha roupa toda, eu tiro a minha capa, eu tiro a minha armadura. Eu fico nu diante de Deus, como diz a Bíblia. E estavam nus diante de Deus antes da queda. Eu não escondo nada de Deus. Eu me abro por completo. Primeiro, porque é o meu prazer. Eu tenho prazer em ser tratado por Ele. Segundo, que não ia adiantar nada. Um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, tu esconde o que dele? Onde? Hã? O que você conseguiria esconder de Deus? Nada. Nada. Aí eu faço igual Davi, né? Na sua oração. Senhor, perdoa-me dos meus pecados e expurga-me daqueles que me são ocultos. Porque a gente não tem consciência de tudo, gente. De algumas coisas a gente tem. Para algumas coisas a gente consegue se enxergar. Para algumas coisas a gente se enxerga. Para outras não. Para outras a gente precisa do olhar do outro e precisamos do olhar de Deus. Do olhar de Deus. E eu os estimulo, aproveito essa oportunidade para estimular vocês a reconhecerem em vocês os espinhos na carne. Você já reconheceu? Você já sabe quais são os espinhos na carne que você carrega? Sabe o único que pode fazer isso por você, te revelar os espinhos na sua carne, para que você possa saber como lidar? E o espinho na carne não é diferente de uma cruz que nós devemos negar a nós mesmos e tomarmos as nossas cruzes e carregá-las e seguir após ele? Não é diferente. Cada um no seu contexto, mas não é diferente. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Paulo, na mesma linha, diz, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me soberbecesse pela excelência das revelações recebidas. Então eu preciso identificar. E um tempo atrás eu identifiquei mais um. Antes eu ficava ali, ó, o tempo todo. Depois que Deus me mostrou que aquilo ali não passava de um espinho na carne, eu falei, então a minha graça, eu vou gozar-me na tua graça, Senhor. Alegrar-me na tua graça. Porque eu entendo que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então eu vou dar glórias por causa da minha fraqueza. E vou, sabe, me resignar o meu localzinho ali, ó, ficar quietinho e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não vou lutar mais contra isso, não. É a tua vontade. Aí eu fico ali, ó, quietinho, sabe? Então essas coisas vêm e vai nos desconstruindo, vai nos desconstruindo, vai nos parando. Aí você não entende por que você abandonou um projeto tão lindo, que você tinha tanta empolgação. Aí você não entende por que a alegria saiu do teu coração, do teu rosto. Você não é mais a mesma pessoa, porque você está sendo desconstruído aos poucos. Aos poucos. E eu me lembro uma vez que eu encontrei um amigo e com ele mais um grupo de pessoas a gente fazia um trabalho, um determinado trabalho.
E aí ele falou assim, olha, a gente criou um grupo no WhatsApp, e grupo no WhatsApp para mim, gente, não é para confraternizar. Grupo no WhatsApp para mim é para facilitar a comunicação, seja no trabalho, seja na família. Confraternizar para mim é vis-a-vis, é cara a cara. O WhatsApp é para isso. Aí eu reduzo ao máximo os grupos que eu preciso participar. Ao máximo. Só aqueles que realmente eu sou obrigado. Aí ele, vou colocar você no grupo. Pode? Falei, pode. Coloca. Aí ele colocou. E conversei um tempo com o pessoal e tudo. Daqui a pouco eles começaram a levantar algumas questões que eu era totalmente contra. Em todos. Só que eu não interagia com aquilo que eles colocavam e eu falo assim, não, vai passar. Daqui a pouco eles abandonam e a gente volta aqui para tratar de assuntos mais sérios. Mas eles continuaram. Aí eu falei assim, olha, isso não está me fazendo bem. Isso está me desconstruindo. E aí o que eu fiz? Eu saí do grupo. Porque eu vi que eles não iam parar. Eles iam continuar com aquele assunto, com aquele posicionamento, com aquela visão, e eu não iria entrar, eu não seria o chato da mesa. O chato da reunião. Eu simplesmente saí, sabe por quê? Porque uma casa submetida a constantes abalos sísmicos, ainda que ela tenha sido construída da forma melhor que existe, com a melhor engenharia, com a melhor técnica, por mais firme que ela esteja, um dia ela cai. Ela vai apresentar suas rachaduras e um dia ela vai ruir. Então, por mais que eu soubesse lidar com aquela situação ali e não deixar aquilo descer para o coração, eu sabia que uma hora eu não ia conseguir segurar. Ou eu iria ofender todo mundo, ou eu iria adoecer cada vez mais com aquilo que eles colocavam ali. E eu resolvi sair. Então, aqui em Josué, e a gente tem que ter essa sensibilidade de identificar quando palavras, pessoas, situações estão nos desconstruindo daquilo que o evangelho está construindo em nós. Da nossa verdadeira identidade, daquilo que nós somos. Nós temos que ter essa sensibilidade para percebermos que o nosso espaço psíquico está sendo invadido. Que a economia da nossa saúde emocional está sendo abalada. E dizer não. E dizer chega. E dizer para. E se afastar. Para você poder preservar quem você é em Deus. E não adoecer. Lembram quando eu falei que nós vivemos um mundo de perdas? A gente perde tudo, gente. A gente perde saúde, a gente perde vitalidade, a gente perde parentes, a gente perde amigos, a gente perde tudo. Tudo. O tempo todo. Filhos, esposa, esposo, pai, mãe. E não tem nada errado. O que há de errado aí? No mundo caído como o nosso. O que há de errado aí? Nada. Errado foi Adão e Eva terem submetido o nosso mundo a isso. Mas uma vez que isto já aconteceu, é a coisa mais natural do mundo. Perde emprego, perde tônus muscular, perde tudo. A gente está perdendo tudo o tempo todo e graças a Deus por isto. Porque imagina, você está ali na sua casa, eu vejo aqui, vamos pegar aqui a minha casa. Todo mundo está aqui dentro da minha casa. Né? Os filhos estão todos aqui. Vai chegar uma hora que eles vão sair. Aí eu vou ficar ali lambendo as minhas feridas, dizendo, essa casa era tão barulhenta, essa casa tinha tanta vida, essa casa tinha tanto isso.
Mas agora é um silêncio, eu e a minha esposa, eu e a Karine aqui, nesse silêncio, cada um tomou o seu rumo, cada um agora tem sua casa, cada um agora tem sua família. Imagine um monte de marmanjo dentro da minha casa. 40, 50, 60 anos dentro da minha casa e... Não, gente. Esse é o processo natural. Esse é o processo da vida. Aí os pais não querem deixar os filhos saírem de casa, os pais não querem deixar os filhos crescerem, e os filhos vão adoecendo, vão sendo desconstruídos porque estão tendo seu espaço psíquico invadido pelos pais. Chamando isso, sabe de quê? De amor. Né não? Né não? Quem ama, deixa aí. Ah, quem ama, deixa ir. Viu? Quem ama, dá responsabilidades. Quem ama, confia. E sabe que se a pessoa não tiver condições, Deus vai capacitar. Deus vai cuidar. Não invada o espaço psíquico de ninguém. Porque toda vez que você invade, você abala, você abalando, você desconstrói. Você desconstruindo, você impede o crescimento e maturidade e amadurecimento. Aí, eu lutei por 35 dias em jejum e oração. 35 dias de jejum e oração. Para não ser pastor. Sabiam disso? Já compartilhei isso com vocês, não já? Para não ser pastor. Hoje eu não abro mão. Mas eu lutei por 35 dias. E quando eu fui consagrado ao pastorado, eu quis desistir. Hoje, como eu falei, eu não abro mão, não troco por nada. Troco por nada. E quando eu comecei o meu pastorado, e eu já vinha, sabe, eu não era neófito na questão da ministração, da pregação, do cuidar do outro, que eu já vinha já de um bom tempo, mais de 6 anos como presidente de mocidade, já pregando, já aconselhando, já visitando, já trabalhando, já fazendo de tudo. Então, eu não caí de paraquedas no ministério pastoral. Ainda que eu tenha seguido uma rota totalmente contrária de todo mundo, porque a pessoa ela é consagrada nas igrejas tradicionais, ela é consagrada ao diaconato, depois é consagrada ao presbitério, depois a evangelista, e por último ela é consagrada a pastor. Eu não, eu já saí do nada como pastor, né? Não tinha nenhum cargo já como pastor. E aí, eu percebi que eu preparava a terra, eu adubava a terra, eu escolhia as melhores sementes e não dava. E não dava. E eu comecei a questionar Deus sobre isso e eu sentindo aquele peso de desconstrução. É claro que nessa época eu não tinha o entendimento da invasão do espaço psíquico, mas hoje eu posso dizer que eu estava com o meu espaço psíquico sendo invadido, sendo pisado. E eu fui buscar a resposta em Deus. E eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. Me mostra o que está acontecendo. E aí Deus me mostrou. E ele me mostrou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, primeiro ele falou assim, você está sofrendo, você está passando por uma rejeição espiritual. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi a primeira e única vez que eu ouvi falar sobre isso e ouvi de Deus.
uma rejeição espiritual. E foi quando eu perguntei por que aquilo estava acontecendo e como estava acontecendo. E aí Deus me mostrou esses 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, daqueles que estavam dizendo, por que ele, não eu? Era o primeiro grupo. O segundo grupo que estava dizendo, por que ele e não fulano? E o terceiro grupo que estava dizendo, por que ele? E eu falei assim, tá, mas percebem o processo de desconstrução? Como esses 3 grupos estavam desconstruindo aquilo que estava sendo construído em mim. A minha identidade no evangelho pastoral, no ministério pastoral, perdão. A minha identidade em Deus, a minha identidade em Cristo. Porque eu já estava pensando em desistir. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. É muito peso, é muita responsabilidade. Isso aqui não é para mim. Quando a gente tem esse processo de desconstrução na nossa vida, a gente começa a querer desistir daquilo que Deus estava construindo em nós. E eu perguntei para Deus como que eu deveria lidar com aquilo. Aí ele me mostrou um texto lá em Eclesiastes que diz assim, no tempo da prosperidade gozo bem. Sabe aquele tempo que você pode ir a uma churrascaria todo dia? Vá! Vá! A Bíblia está dizendo, goze o bem. Vá! Sabe aquele tempo que você pode viajar toda semana? Vá! Você pode viajar todo mês? Vá! Desfrute! Não há nada de errado. Porém, seja generoso sempre, né? Sempre. Vá! Só que é o seguinte, da mesma forma que tem o tempo da prosperidade, também tem o tempo da adversidade. Eles caminham juntos. E Salomão entendeu isso, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele diz assim, agora, no da adversidade, porque no da prosperidade, você pega qualquer semente, você joga no asfalto, brota. Você joga no asfalto, debaixo de um sol quente, 3 horas da tarde. Se você colocar um ovo ali frita, tu joga a semente ali, ela brota. No tempo da prosperidade, você não faz muito esforço. É como se Deus estivesse dizendo assim, no tempo da prosperidade, você fala A, todo mundo se converte. Você só precisa falar A. Você fala B, o céu se abre. Era isso que Deus estava dizendo. Então, você goza. Esse tempo é para gozar, é para aproveitar, sabe? É para compartilhar. Né? Jesus conta a parábola daquele fazendeiro, né, que o seu campo produziu em excesso e o problema dele era onde guardar aquele alimento. Aí ele, já sei, eu vou destruir o celeiro que eu tenho, construir um maior e colocar ali e dizer à minha alma, descansa e regala-te. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que você pegue essa prosperidade e reparta. Reparta. Aí você quer entender, aproveitar agora, vamos abrir um parentezinho aqui para que você nunca mais tenha dúvida. Aí você quer entender porque muitos dizem que o evangelho é comunista, que Jesus é comunista, né? Mas você quer entender a diferença do evangelho por comunismo? No comunismo você é obrigado a fazer. No evangelho você é convidado a fazer. Você é convidado a doar. Você é convidado a repartir. Você não é obrigado a nada. Você quer reter? Problema seu. Ninguém vai te tomar. Deus não vai descer e vai tomar o que você tem. Só porque você não quer repartir. Mas você pode ter certeza que quando você voluntariamente reparte o teu pão com o faminto, você alegra o coração de Deus. Ah, pastor, mas se eu repartir o meu pão com o faminto, Deus não vai multiplicar o meu pão? E se isso não acontecer, você vai cobrar de Deus? Não, filho. Não, filha. Faça isso por nada. Faça isso por nada, nem que amanhã você só tem um pãozinho.
Aí você reparte com aquele que não tem. E no dia seguinte você não tem mais nada. Não tem problema nenhum. Poxa, Deus, eu reparti o pão achando que você iria multiplicar e tal, que tá aqui eu não tendo nada. Mas aí eu confio naquilo que a palavra diz quando diz assim: fui moço e agora sou velho. E nunca vi um justo mendigar. Nunca vi um justo mendigar. Então, no tempo da prosperidade, é esse tempo. Também é um tempo de provação. Mas é um tempo que nos prova se somos gananciosos ou não. Se aquilo que nós temos nos domina ou não. Aí, no tempo da adversidade, nós seremos provados no pouco. Na prosperidade, somos provados no muito. Na adversidade, nós somos provados no pouco. Se seremos mesquinhos ou não. Senhor, apenas duas coisas eu te peço, não foi a oração de Agur? Lá em Provérbios 30, se eu não me engano? Duas coisas eu te peço. Não me des nem a riqueza e nem a pobreza. Para que rico, farto, eu não venha me esquecer de ti. Achar que eu não preciso de ti. Achar que Deus é insignificante na minha vida. E pobre, que eu não venha roubar e envergonhar o teu nome. Dê-me, dá-me apenas o necessário. Oh, aleluia. No tempo da prosperidade gozo bem, no da adversidade considero. Porque Deus fez tanto um quanto o outro. No da adversidade, e era isso que Deus estava falando comigo, no da adversidade você prepara a terra, você contrata profissionais, geólogo, não sei o quê, para analisar o solo e tal, ver qual é a melhor semente. Você faz tudo isso. Você coloca lá e não acontece nada. Não brota. Aí, para esse tempo, se é que você está vivendo esse tempo na sua vida, se você está vivendo o tempo da prosperidade, seja generoso. Goze o bem, seja generoso. Se você está vivendo o tempo da adversidade, sabe qual é a palavra de Deus? E o tempo da adversidade é o tempo da desconstrução. O tempo da adversidade é o tempo da invasão do espaço psíquico. E sabe qual é a resposta de Deus para você? Como foi para mim naquela época e permanece ainda ecoando o meu coração ainda hoje, todas as vezes que eu me deparo com o tempo da adversidade? Está aqui em Josué 1. Quando Deus te ensina no tempo da adversidade, que tudo aquilo que você chamava de meu porto seguro, você chamava de meu baluarte, você chamava de minha fortaleza, você chamava, olha só, e aí eu vou dar uma exagerada, você chamava de minha razão de viver. Quem nunca, quem nunca, quem nunca, minha razão de viver. E aí um dia esta minha razão de viver vai embora. E aí? E aí? Hã? E aí? É quando você vê sua razão de viver pelas costas. Foi embora. Seja lá o que for. Aí, a gente vai aqui para Josué. Olha só. Sucedeu. Josué capítulo 1. Sucedeu depois que a minha razão de viver foi embora. Sucedeu que depois da minha razão de existir, morreu. Me deixou. Sucedeu que depois do tempo da prosperidade, depois
que o tempo da prosperidade passou, chegou o tempo da adversidade. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E a gente não passa disso. A gente diz que serve a Deus. A gente diz que somos servos e servas de Deus. Mas nós servimos mesmo. É a nossa razão de viver. É a nossa razão de existir. E aí, quando a gente perde a nossa razão de viver, a nossa razão de existir, a gente fica perdido no mundo. Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber em que direção seguir. Porque a gente vivia para a nossa razão de viver. Porque a gente servia a nossa razão de viver. Mas não ao Senhor. Não ao Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: você não vai mais servir a Moisés, você vai servir a mim agora. Você vai entender como é que se serve a mim. Moisés, meu servo, ele sim me servia. Meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, vença tuas limitações, supere tuas limitações, levanta a tua cabeça, volte para o processo de desconstrução no Evangelho e construção na graça. Volte para este momento, volte para este tempo, volte para esta hora. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e retorne ao primeiro amor. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, continue a tua caminhada. Retorne aos teus sonhos. Retorne aos teus projetos. Se um dia não sonhou em ser Bill Gates, o que te parou? Quem que te parou? Um dia você não sonhou ser assim, ser assado? Quem que te parou? Quem que te desconstruiu com as suas palavras de forma consciente, carregando a maldade no coração, ou de forma inconsciente, porque é isto que elas também carregam no coração? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, e aqui não tem nada de místico. Vamos parar com essa história de misticismo. A Bíblia diz, aí você chega num lugar, num terreno que você quer comprar, numa casa, num apartamento, você bota o pé lá, Senhor, a tua palavra diz que todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, o Senhor vai me dar. Às vezes a pessoa não quer nem te vender. Aí tá lá você fazendo macumba, porque está escrito que todo lugar que pisar a planta... Não, Deus está falando, olha, esse aqui é o teu processo, essa aqui é a tua caminhada, e eu quero te entregar tudo aquilo que está aqui diante de você. Não é para você usar como amuleto para você conseguir as coisas. Aí você vai numa concessionária, você entra no carro novinho, cheirosinho que você quer comprar, você bota o pé ali dentro no assoalho e diz, Senhor, a tua palavra diz que todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, o Senhor vai me dar, então o Senhor vai me dar esse carro. É massa. Eu gosto de mexer com esse povo. Aí eu falo, massa. Você já viajou de avião? Faz o mesmo. Quero ver se você vai. Faz o mesmo. Engraçado que você só faz isso naquilo que você pode comprar, que você pode pagar, né? Você não bota o teu pezinho naquilo que está além das tuas posses, das tuas condições. Ah, meu irmão, minha irmã, faça-me favor. Por favor. Não me tome por ignorante. Eu sei sabe, do borbulhar no teu coração. Por favor.
Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei, para que eu pare, para que eu interrompa, para que eu não deixe que o processo de desconstrução continue na minha vida. Eu tenho que ter consciência que Deus é comigo. Seja lá o que eu esteja passando, seja lá o que eu esteja vivendo, eu não estou só, eu tenho um Deus nesta terra. Aí eu paro, aí eu interrompo, aí eu corto o fluxo da desconstrução do outro que invadiu o meu espaço psíquico, da minha construção em Deus, da minha formação em Deus, de quem eu sou em Deus, da minha identidade em Deus. Eva, quando foi questionada pela serpente, né, pelo diabo, ela disse, não, desse fruto aí eu não posso comer não, Deus disse que não é para eu comer não. Aí o diabo diz assim, não, não foi bem assim que Deus falou. Né? Não foi bem assim. E a gente deixa de acreditar a partir do não foi bem assim. A gente deixa de crer a partir do não foi bem assim. Foi bem assim, sim. Se Deus falou, é assim, sim. Acabou. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Quem disse para você que essa pessoa tem poder de te sequestrar? Quem disse para você que essa situação tem poder de te parar? Ninguém te poderá resistir. Se você seguir o teu fluxo, se você der continuidade, se você não deixar aquilo chegar no teu coração, se você souber a hora de afastar, como diz Eclesiastes, hora de abraçar e hora de afastar. Se você souber essa hora, peraí, eu tenho que evitar essa pessoa porque ela está me fazendo mal tremendo. Ou então eu tenho que evitar esse assunto porque esse assunto, toda vez que eu entro nesse assunto, esse assunto me faz um mal tremendo. Aí, Deus me ensinou o antídoto para que eu vencesse aquela rejeição espiritual contra aqueles 3 grupos de pessoas. Como ele me ensinou a respeito do tempo da prosperidade, que você não precisa fazer nada, só gozar o bem, e o que você precisa fazer é ser generoso, para que você possa prolongar esse tempo da prosperidade o máximo na sua vida e fazer com que outros desfrutem também do tempo da tua prosperidade. Aí ele disse, no tempo da adversidade, ser forte e corajoso. Continue. Mesmo que não nasça, continue. Mesmo que não brote, continue. Mesmo que as palavras se tornem pesadas na tua boca, continue. Era isso que Deus estava dizendo para mim. Continue. Domingo após domingo, dia após dia, suba naquele púlpito e pregue, ainda que seja a coisa mais difícil do mundo. E como foi? Como foi? Vocês não têm noção do peso que foi. Vocês não têm noção de como eu subia no púlpito para pregar. Mas como eu sabia o que estava acontecendo, eu interrompi o processo da desconstrução do outro na minha vida, da invasão do meu espaço psíquico e espiritual. E eu saía de lá, sabe, com peso. E eu falava assim, não tem problema. Não tem problema, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, porque eu não ajo, eu não movo, eu não me movimento, eu não ando, eu não vivo, eu não existo a partir do que eu vejo, sinto, percebo, mas por aquilo que eu creio. E eu sei, Senhor, que o teu coração, o teu evangelho está alcançando
os coraçõezinhos mais sinceros aqui. É tudo que me importa. Você acha que eu prego para quem não quer saber do evangelho, gente? Você acha que eu estou preocupado com esse povo? Eu prego é para quem quer. Eu me esforço é para quem quer. E para esses que querem, vale a pena. Vale a pena. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Josué, você vai enfrentar a rejeição. Josué, você vai enfrentar a invasão do teu espaço psíquico. Josué, você vai enfrentar todas as dificuldades, você vai enfrentar processos de desconstrução, mas seja forte e corajoso, não pare. Porque você não está conduzindo um povo que não quer entrar, você está conduzindo um povo que vai entrar. Que vai entrar. Os que não querem vão ficar pelo caminho. Os que não querem vão ficar pelo caminho. As pessoas que não querem a solidez, a seriedade do Evangelho de Jesus, querem o oba-oba, querem o misticismo, querem ouvir que o tempo da adversidade não existe e quando ele acontece é porque você não tem fé. Sabe por que você não foi curado? Porque você não tem fé. Sabe por que você está passando necessidade? Porque você não tem fé. Aí vocês esperam ouvir isso de mim? Não. Aí vocês esperam ouvir de mim que Deus vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer assado, não. Não me diz por que eu vou dizer que ele vai fazer. Eu posso dizer para você, como eu já falei aqui inúmeras vezes, o que ele pode fazer. Agora, o que ele vai fazer, Deus vai te curar. Quando? Baseado em que eu estou dizendo isso? Baseado em que eu digo que Deus vai te curar? Baseado em quê? Baseado no fato de que Deus cura? Não, não me dá esse direito. Não me dá esse direito. Me dá o direito, sim, de dizer que Deus pode te curar. Agora, que ele vai? Eu sou a quarta pessoa da divindade? Para saber o que passa no coração de Deus a teu respeito? Não. Agora saiba, se ele me mostrar, se ele revelar, com toda a responsabilidade do mundo, com todo o temor que eu tenho diante de Deus, você vai ouvir de mim. Deus me disse que ele vai te curar. Mas você só vai ouvir isso se eu tiver convicção daquilo que Deus me falou. Não vou fazer para te agradar. Não vou fazer para você permanecer no MOP. Não vou fazer para você me dar dinheiro, muito menos. Muito menos. Muito menos. Não. Jamais. Jamais. De forma consciente. De forma consciente. Escutem isso. De forma consciente, o evangelho será corrompido na minha boca. Não será. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, tudo aquilo que Deus já vem falando com a gente, tudo aquilo que Deus já que o evangelho já borbulha no nosso coração. Dê razão a Deus. Descanse em Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. E eu vivo milagre todo dia, eu vejo essas igrejas com o culto do milagre, a quarta-feira do milagre, o sábado do milagre, o domingo do milagre, campanha do milagre. Gente, a sua vida é um milagre. A tua família é um milagre. Teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei.
A terra que Deus nos leva a possuir é terras de montes e vales, terras de descidas e terras de escaladas, né? Ou seja, espere moleza não nessa caminhada, espere moleza não, viu? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Para de dar ouvido a essas vozes. Ouça a mim, é o que diz o Senhor. Ouça a mim, é o que diz o Senhor. Mas não, você prefere ouvir quem? Hã? Os invasores de espaço psíquico. Né? É isso que você prefere ouvir. Não, mas fulano me falou, fulano te falou. Se você me dissesse que o evangelho diz, que está escrito no livro tal, não sei o quê, eu ia te dar ouvido, mas fulano te falou que você não vai conseguir aquilo que você tem se esforçado, tem buscado, o fulano te falou, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É difícil você entender isso? É difícil que para você ser bem-sucedido você tem que ser forte e corajoso? É difícil você entender que você precisa ter bom ânimo? Hã? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas para você ser bem-sucedido, você precisa ser forte e corajoso. Não te mandei eu, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem que espantes, porque o Senhor teu Deus, pega isso aí, guarda no coração, porque o Senhor teu Deus, quem está falando não sou eu, quem está falando não é o pastor Wesley, quem está falando não é a mídia, quem está falando não é político, quem está falando não é o presidente. Não! Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Ainda que eu ande por terras de montes e vales, o Senhor é comigo. Ainda que eu ande pela terra da enfermidade, o Senhor é comigo. Ainda que eu ande pela terra da falta, o Senhor é comigo. Ainda que eu ande pela terra da escassez, o Senhor é comigo. É Deus que está dizendo. É difícil você acreditar nisso? É difícil? Abre lá, em Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Eu espero que depois de todo esse discurso você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Que esteja claro. Que esteja simples. Que esteja sendo simples. Efésios, capítulo 2. Aí, para que você pare, para que você interrompa, para que você cesse o fluxo da desconstrução da sua personalidade, dos seus planos, dos seus projetos, de quem você é em Deus. É isto que importa. As pessoas podem chegar para você e dizer que você não vale nada. Dizer para você que você tem 1 milhão de defeitos. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque essa consciência faz a gente saber quem somos. Né? Memento mori. Sabe o que é isso? Memento mori. Lembra-te que és mortal. Lembra-te que tu vais morrer. Memento mori. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz: pois somos, ó,
Como é que para qualquer fluxo de desconstrução? Que a desconstrução é para dizer que você não é aquilo que você acredita ser no Evangelho e em Deus. Daquilo que o Evangelho já vem fazendo na tua vida. Pois somos feitura dele, obra das suas mãos, obra de artesão. É ele que nos está construindo, tecendo, sabe? Moldando. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Porque se não fosse assim, quando a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito se fez fora dele, sem ele, isso cabe a nós. A gente também está incluído aí. Se todas as coisas foram feitas por causa dele, por causa de Jesus, você não ficou de fora. Está aqui. Criados em Cristo. Criados em Cristo. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Que boas obras são essas? Que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça? Que eu acredito que seja? Não! As quais, essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela como um pavimento, como uma rua, como um caminho, para andarmos diante dele em boas obras, preparadas por Deus. Deus falou, Deus nos mostrou, Deus nos revelou quais são essas boas obras. Essa é a razão da nossa existência. Esse é o valor da nossa existência. Esse é o peso da nossa existência. Esse é o peso de glória da nossa existência. Então, se isso está acontecendo, se você tem sido desconstruído, desconstruída, daquilo que você acredita, dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus desejos, das tuas aspirações em Deus, daquilo que o Evangelho já vem te acalentando, já vem te apetecendo. Interrompa. Agora. A partir do que você ouviu aqui, esse processo de desconstrução. Não permita que ninguém invada teu espaço psíquico. Não permita. E viva. Sabendo disso que nós acabamos de ler aqui em Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras preparadas por ele. Por ele. Amém? 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 Alguém quer falar alguma coisa? Ó. Ó, esse cabelo aqui vai ficar ruim, ó. Ó, cabelo ruim, ó. Ó. Isso aqui entrou na fila do cabelo umas 10 vezes aqui, ó. Pegou a ceia do cabelo umas 10 vezes. Não é não, Cacá? E aí, gente, alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então tá bom, então. Então vamos orar? Vamos? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nós te damos graças, meu Senhor, por esta manhã, por nossas vidas, por aquilo que aprendemos contigo, com teu Santo Espírito nesta manhã. Pai, graças te damos pelo teu cuidado, graças te damos por aquilo que teu Evangelho tem feito em nós, meu Senhor. A desconstrução do nosso velho eu e a reconstrução e construção, meu Senhor, daquilo que nós somos em Cristo, meu Pai. Criados em Cristo Jesus, meu Senhor, para boas obras preparadas por Ti. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe cada um que aqui está, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um nesta manhã, com cada família aqui representada, desde hoje para todos sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Gente, tchau, tchau. Boa semana. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus permitir. Tchau, tchau.